Oi, pessoal. Meu nome é Leonardo e eu estou aqui para falar sobre o procedimento de leitura e gravação dos dados dentro do disco rígido. Eu também sou aluno do Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e esse trabalho é ministrado e orientado pela professora Ilma. Antes de começar a falar sobre tudo, como funciona isso, nós temos que entender o que é esse tal de HD, o hard disk, ou então conhecido como disco rígido para a gente. Por que ele foi criado? Qual que é a intenção dele? Antes da existência dele, desse microdispositivo onde nós salvamos os dados hoje, antigamente, como apresentado em outros grupos, em outras apresentações, eles utilizavam como se fosse grandes estruturas como tambores e bobinas elétricas usando o mesmo conceito do magnetismo que a gente vai abordar mais para frente para salvar esses arquivos, que eram gigantes, chegavam a ocupar uns 5 metros, 4 metros, ou então até uma sala inteira, dependendo do volume de armazenamento. Hoje em dia, esses HDs, pequenos, mas ainda com a mesma funcionalidade, servem para a gente fazer a leitura e a gravação permanente dos dados. Como assim permanente? Aqui eu coloquei um exemplo que o HD não pode ser comparado com uma memória, porque vamos exemplificar. O HD, ele salva os dados, certo? Ele vai ter armazenamento de dados, leitura e gravação. A memória também, mas a principal diferença entre eles é que na memória, esses dados uma hora vão ser perdidos quando a corrente de energia acabar. Por exemplo, por ela ser um estilo de memória volátil, sempre quando acabar a corrente, acabar a fonte de alimentação dela, esses dados vão ser perdidos. No HD, não. Mas aí como que isso acontece? Como que ele consegue armazenar essas informações e não perdê-las? Fazer a leitura e a gravação sempre vai estar disponível lá. Dessa explicação, nós temos que entender e saber quais são os componentes que estão presentes na parte física dele. Os principais, lógico, porque existe dentro daqueles circuitos vários tipos de processamento, mas em termos didáticos e para poder entender, os principais são, dentro da sua estrutura, nós temos os plotters, que são os discos. Esses discos são várias camadas de materiais circulares que vão, vão ser bons para manipulação do magnetismo. Por exemplo, esses discos aqui pode ser de alumínio ou qualquer outro derivado, qualquer outro componente que tenha uma boa reação com o magnetismo, certo? Aqui nós temos o eixo central. Esse eixo aqui faz com que esses discos rodem em uma velocidade absurdamente grande. Essa velocidade é medida por rotações por minuto, sendo que a maioria dos HDs hoje chega de 5.600 a 7.200 RPM. E até os maiores, com mais avançados, com preço elevado, chega a uma média de 15.000, 15.000 e pouquinho. Aqui nós temos o braço, né? Aqui é o atuador. O atuador é o que faz esse braço aqui se mover. Qual que é a função desse braço? Na ponta desse braço, nós temos as cabeças magnéticas. Essas cabeças magnéticas possuem polarizações que são elas que vão estar nos discos fazendo a leitura ou a gravação. Aí o braço serve para poder fazer a movimentação dela aqui em cima do disco, certo? Para a gente poder ver mais de perto, aqui, ó, como existem vários discos, dentro desse braço nós temos várias cabecinhas aqui. Cada uma delas tem uma polaridade magnética que vai fazer a leitura e a gravação em cima desses discos. Aí, beleza. A gente conhece, já sabe que aqui nós temos todos os componentes necessários. Agora, qual que é o processo? Para a gente poder fazer a leitura ou a gravação, envolve alguns termos físicos e outros termos que são, para a gente agora poder entender, não são tão importantes. Mas é importante saber que todo esse processo é um processo mecânico, ou seja, vai haver uma força em cima disso e tudo mais.
O processo em si, toda essa parte de leitura e gravação, consiste basicamente em dois componentes atuando em conjunto. O braço, né, e o disco, onde no braço aqui nós temos a cabeça com os componentes magnéticos para fazer a leitura. O que vai acontecer? Aqui temos também outro exemplo do braço e disco, mas o que vai acontecer? Dentro daqueles discos, vamos supor que esse seja um disco, né? Dentro dos discos, nós temos vários círculos que envolvem até o eixo, várias camadinhas. Essas camadas são chamadas de trilhas. Dentro dessas trilhas, nós temos setores. Os setores vai ser onde as informações vão ser propriamente gravadas. Aqui nós vemos os setores de forma nítida, mas só por exemplo de ilustração, lógico. Essas informações vão estar agrupadas a partir de um esquema de agrupamento que foi escolhido pelo fabricante, por quem desenvolveu o HD, certo? Cada um pode ter uma padronização ou pode ter algo diferente, onde esses dados vão estar salvos aqui de forma binária. Depois de convertidos, vão passar por impulsos elétricos e vão ser salvos aqui. O processo de leitura, o HD vai estar atuando dessa seguinte forma, tanto para leitura ou para gravação. O seu braço, em cima do atuador aqui, não existe nenhuma alavanca que faça esse braço ficar se movimentando. Todo o processo envolve um esquema de processo eletromagnético, fazendo com que o braço se mova. Se você perceber aqui, as outras cabeças estão entrando aqui dentro das outras partes do disco para acessar determinadas trilhas ou determinados setores dentro desse disco. Esse processo envolve o quê? Nós temos a informação que é convertida para a corrente. Essa corrente nós já sabemos que é definida, que é lida a partir de códigos binários, zeros ou uns. Esses códigos binários, para serem gravados dentro dos setores, eles são mantidos a partir de polaridade magnética. Essa cabeça em movimento aqui, o que ela vai fazer é simplesmente, quando for, por exemplo, em meio de ilustração, quando for um bit 1, ela pode colocar uma polaridade positiva, e quando for um bit 0, uma polaridade negativa. E quando essa cabeça vier para fazer de novo a leitura, ela vai perceber, por ela ter um aspecto magnético, ela vai pegar essas informações a partir da leitura desses processos magnéticos e vai poder ter a melhor distribuição e fazer a leitura com maior precisão. Aqui eu tenho para mostrar para vocês um vídeo de demonstração de como o HD atua em algumas tarefas básicas, como vamos supor uma criação de uma pasta, ou a criação de um arquivo, quando o computador acaba de ligar também, quando você faz um copia e cola alguma coisa. Esse vídeo já é um pouco antigo, foi publicado em 2009, mas ele ainda demonstra certinho o que nós precisamos saber e como que ele atua.
Eu vou deixar esse vídeo o link desse vídeo na descrição do trabalho e as referências vão estar contidas na mesma. E eu espero que essa pequena introdução possa ter dado um sentido maior de como é realizada a leitura e a gravação. Eu agradeço pela atenção e obrigado.